Olá pessoal, eu sou Daniel, educador social aqui na Incubadora Social, e dando continuidade aos nossos cursos da quarentena, hoje a gente vai falar sobre teoria das cores. Essas informações que eu vou passar para vocês, elas vão servir para qualquer técnica em que a gente use cores, seja tintas secas, tintas úmidas, bordado, tapeçaria, mosaico. Então a gente vai falar sobre as cores primárias, cores secundárias, que daí a gente vai entrar no rumo das misturas e contrastes de cor. Bom, então a cor é um fenômeno muito cotidiano nosso, A gente convive com cor todos os dias, a gente tem cores da nossa preferência, as cores estão presentes em quase tudo que a gente produz, as cores estão na natureza, As cores, elas são uma parte fundamental da nossa percepção do mundo. Só que assim, existem milhões de cores, É difícil dizer quantas cores existem de fato. Para fins práticos, foram criadas teorias das cores, Os artistas ao longo dos séculos, eles foram percebendo que misturando cores diferentes, eles conseguiam gerar novas cores. Então, hoje, a gente chegou a um consenso de que com apenas 3 cores a gente consegue fazer todas as outras cores. Então essas cores são o magenta, o amarelo e o azul ciano. Magenta, Muita gente não ouviu falar dessa cor, Ou não conhece essa cor por esse nome. O magenta, ele é essa cor muito parecida com o rosa-choque, que quando a gente mistura com o amarelo, gera o vermelho, que durante muito tempo se acreditou que fosse uma cor primária. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente gera as cores secundárias através das cores primárias, consequentemente como que a gente faz as cores terciárias, e eu vou explicar para vocês um pouquinho como funcionam as cores quaternárias, que são essas cores mais realistas, são esses cinzas coloridos, os marrons, beges, ocres do mundo. Aqui eu vou usar a tinta aquarela, mas como eu falei no começo do vídeo, vocês podem usar qualquer tipo de pigmento. A teoria das cores ela vai valer para qualquer tipo de material corante. Bom, a cor é uma experiência cotidiana nossa. Dos estímulos visuais é o que chama mais a nossa atenção, Mais até do que a forma, do que a textura. A cor é a primeira coisa que a gente vê quando a gente bate o olho em alguma coisa. E a gente está muito acostumado, Por ser uma coisa tão cotidiana, a gente acaba não prestando muita atenção nas cores. Mas as cores, elas estão na natureza, as cores estão nas coisas que a gente produz, Nas nossas roupas, nos nossos utensílios. E existem uma variedade enorme de cores, São milhões de cores, é difícil a gente conseguir dar nome para cada uma delas. Ao longo dos séculos, os artistas perceberam que através da mistura de algumas cores, eles conseguiam gerar novas cores. Então não é preciso que você tenha um pigmento, uma substância corante para cada cor diferente. Percebeu-se que através de 3 cores, chamadas de primárias, a gente consegue fazer todas as outras cores do mundo. Então essas cores são o magenta, o amarelo e o azul ciano. Tem 2 nomes aí que talvez o pessoal não esteja muito habituado, O magenta e o ciano. O que são essas cores? O magenta, ele é uma espécie de vermelho primário, Ele não é vermelho porque ele gera o vermelho, mas pela proximidade dele e pela tradição, A maioria de vocês deve ter aprendido na escola, que as cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. Mas as tecnologias de formação de imagem, principalmente a tecnologia da fotografia colorida, mostrou que o vermelho ele não é exatamente uma cor primária. O vermelho ele pode ser gerado através da mistura do amarelo e do magenta. E o azul ciano também é um azul primário, aquele azul que tanto ele vai conseguir gerar o verde quanto vai gerar o violeta sem problemas. A maioria dos pigmentos que a gente compra em papelarias, principalmente tintas para artesanato, a gente acaba comprando já cores prontas, Eu já compro o vermelho, compro o verde. E essas cores não necessariamente elas vão ser primárias. Lógico, vermelho e verde são cores secundárias, mas quando eu compro um azul, por exemplo, existem vários tipos de azul, Se eu comprar um azul marinho, por exemplo, ele vai ser excelente para eu fazer violetas, mas ele vai fazer verdes pobres, ele vai fazer verdes acinzentados. Então, as indústrias fotográficas perceberam que para gerar cores mais realistas, o vermelho não era suficiente. Algumas cores ficavam amarronzadas, ficavam acinzentadas. E aí a indústria fotográfica, então, por uma necessidade, eles foram desenvolvendo, pesquisando pigmentos, e chegaram na cor magenta. Ciano é a mesma história do magenta. Perceberam que os azuis não geravam verdes muito legais, então foi feita uma pesquisa e chegaram no azul ciano. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente produz as cores secundárias a partir das cores primárias. Eu vou usar aqui a aquarela, mas vocês podem estar usando qualquer tinta que ela vai funcionar, desde que a gente tenha essas cores primárias, o magenta, o ciano e o amarelo. Então essas são as cores primárias, tá, gente? A gente agora vai misturar elas aos pares para gerar as cores secundárias. Quando eu misturo o magenta com o amarelo em proporções iguais, eu gero o vermelho. Da mesma forma, se eu misturar o amarelo e o azul em proporções iguais, eu gero o verde.
E se eu misturar o azul e o magenta em proporções iguais, eu vou produzir o violeta, o roxo, né? Eu vou para esse rumo aí. Então, como vocês podem observar no círculo cromático, se eu mudar a proporção das cores, né, se eu colocar, por exemplo, mais amarelo do que magenta, ao invés de eu ter o vermelho, eu vou ter o laranja. Se eu tiver mais magenta do que amarelo, ao invés de ter o vermelho, eu vou ter cores mais próximas do fúcsia, né, aqueles rosas mais avermelhados. Assim como o verde pode ser mais amarelado ou mais azulado, o violeta pode ser mais azulado ou mais rosado, né? Então isso vai depender da proporção das cores primárias que eu misturo. Essas cores, né, que não são equilibradas, que não são uma mistura exata das mesmas proporções das primárias, são chamadas de cores terciárias. Então, das cores vivas são as cores mais comuns da natureza. Mas, ainda assim, não são as cores mais comuns da natureza. As cores mais comuns da natureza são os ocres, se a gente excetuar o azul do céu e o verde das matas, né, que são cores vivas, né, são cores em grandes extensões. Mas, se a gente observar na terra, né, no chão, ao nosso redor, as paredes das casas, as cores dos animais, é difícil ver um bicho que tenha cores muito vivas, né? Existem, lógico, né? Principalmente aves, insetos, mas existem poucos mamíferos, por exemplo, com cores muito vivas. Então, as cores mais comuns são esses ocres ou cinzas coloridos. Quando a gente está falando, né, de ocres, de marrons, de cinzas, o que a gente está dizendo? A gente está falando sobre cores que foram dessaturadas. O que é essa dessaturação? A gente chama de cor saturada uma cor viva. Então, um vermelho intenso é uma cor saturada. A partir do momento que eu vou misturando verde ou azul ciano nela, eu começo a dessaturar essa cor. Esse vermelho ele começa a se tornar um marrom. Então, quando a gente fala de marrons, a gente fala de ocres, né, são nomenclaturas para certos tipos de cores. A rigor, são espécies de cinzas, são chamados cinzas coloridos do Van Gogh. E como é que eles são gerados? Imagina, por exemplo, um amarelo ocre. No próprio nome da cor, a gente já tem uma dica. É amarelo. Então, para eu fazer um amarelo ocre, o que eu vou fazer? Eu vou começar com o amarelo e eu vou misturar pequenas quantidades das outras duas cores primárias. Então, eu ponho um pouquinho de azul, um pouquinho de magenta. Ele já não é mais um amarelo vivo, mas ele pode ficar ainda mais ocre, mais acinzentado. Então, tá vendo? Eu parti do amarelo para fazer esses ocres. O verde também. Os verdes da mata, eles são verdes muito ricos, muito vivos, né? São verdes azulados, verdes amarelados. Mas existem algumas vegetações, né? Ou existem algumas cores mesmo, de roupas e coisas, que não são esse verde tão vivo. Então, a mesma coisa. Para eu diminuir essa vivacidade do verde, eu vou misturar a cor que não está presente na mistura. Então, se eu misturei aqui para fazer o verde, eu misturei amarelo e azul, agora eu vou colocar uma pequena quantidade de magenta no verde, ele dá essa acinzentada no verde, né? A gente se aproxima do verde musgo. Então, isso a gente pode fazer com todas as cores primárias. Então, como é que eu faço para eu conseguir dessaturar uma cor, né? Tirar essa vivacidade tão forte? Conforme vocês podem observar aí no círculo cromático, cada par de cores primárias gera uma cor secundária. Aí no círculo ela está presente, então, entre as primárias que geram ela. Então, no caso do ocre, eu misturei um pouquinho de azul e um pouquinho de magenta no amarelo. Mas é a mesma coisa do que eu misturar um pouquinho de violeta no amarelo. Então, eu misturar azul e magenta no amarelo é a mesma coisa que eu misturar violeta com o amarelo. Da mesma forma o verde. Para eu fazer esse verde musgo, eu misturei a única cor que não tinha entrado na mistura, o magenta. Então, se vocês observarem aí no círculo cromático, essas cores, esses pares que eu estou falando para vocês que geram os ocres, os cinzas coloridos, eles são opostos no círculo. A essas cores opostas, a gente chama cores complementares. Por que elas são complementares? Porque cada cor tem uma quantidade da primária que a outra não tem. Então, toda primária vai ter como complementar uma cor secundária, né? A complementar do amarelo vai ser o violeta. A complementar do ciano vai ser o vermelho. A complementar do magenta vai ser o verde. E através das misturas dessas cores complementares, a gente consegue deixar as cores mais realistas. Quando eu falo realista, gente, eu não estou dizendo que o vermelho não é uma cor real, que o verde não é uma cor real. O que eu quero dizer é que no mundo cotidiano são cores raras, né? A gente vê muito mais verdes, azuis e ocres do que vermelhos, amarelos, laranjas. Bom, gente, como os pigmentos também, eles não são puros, a cor, quem viu a aula de desenho, né, a gente falou de linha, ponto, né, mostrou eles como ideias, né, não como realidades físicas, né, um ponto físico é impossível. Na cor acontece a mesma coisa, né, a gente tem algumas limitações que são de ordem prática. Então, na teoria, essas misturas, elas funcionam bem, só que na prática, os pigmentos, eles não são tão puros assim. Então, aqui eu vou usar um verde pronto,
como se fosse um verde gerado pelo amarelo e pelo azul. E aqui eu vou acrescentar agora a complementar dele. O verde ele deixa de ser verde e ele começa a entrar no universo dos cinzas. Então qualquer par de cores complementares que eu misture, se a proporção for igual, elas vão se anular mutuamente, né? Elas vão se dessaturar mutuamente. E aí quando duas cores são dessaturadas ao máximo, a gente tem ausência de cor, ou cinza. Ah, uma coisa importante de falar, gente. Em pintura, branco, preto e cinza não são considerados cores. O preto ele é entendido como ausência de luz, o branco é entendido como a luz mais intensa. E os cinzas eles vão ser essa dessaturação, né? O cinza, quando a gente fala que o cinza não é cor, é no sentido de que ele não possui croma, né? Ele não tem crominância. Se a gente for pensar, a rigor, as cores, né, que a gente pode saturar e tudo mais, são aquelas cores do arco-íris, que está ali do vermelho até o violeta, com a inclusão do magenta, que não está presente no arco-íris, mas é uma cor que a gente utiliza para gerar as cores do arco-íris. Num outro vídeo eu vou explicar essa questão, por que o magenta não está no arco-íris, mas é uma das cores primárias. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que para a gente adquirir um domínio, uma confiança na mistura das cores, a gente tem que estar sempre praticando. Então tentem fazer a cor do chão, a cor da parede, a cor do tapete, fugir um pouco daquelas cores vivas, verde, amarelo, rosa, vermelho, tentar buscar essas cores mais naturais. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante e até o próximo vídeo.